Então, pessoal, boa noite a todos. O Matias está falando que vai sair, depois ele vai assistir a gravação. Falando nisso, né, só queria avisá-los que nossa reunião está sendo gravada para o nosso uso, tá? Nosso uso do grupo aí. Também queria dar os parabéns aí para o aniversariante da semana. Foi a semana, né, Jackson? Foi a semana, foi terça-feira. Maravilha. Muita saúde e paz, que Deus te abençoe. Amém, obrigado, gente. E vamos lá, hoje o tema é o artigo do Roger Trigg, A Ciência Precisa da Religião. Hoje quem vai fazer a exposição para nós é o Micael. Muito bem, então, cumprimentando todos de novo, novamente, né, eu queria também fazer das palavras do Peter as minhas para o Jackson, né, a saúde e paz aí, e a benção de Deus, porque as outras coisas a gente vai indo, né, mas sem isso a gente realmente não avança. Bom, pessoal, a Peter já anunciou aí, bom, enfim, também está no nosso cartaz o título da nossa conversa de hoje, né? Eu quero, inicialmente, também aproveitar a oportunidade para agradecer, né, essa oportunidade que a gente tem de se reunir, discutir esse assunto meio acadêmico, com diferentes áreas, né? E, por fim, também acho que nunca é demais pedir que Deus nos ajude, né, e nos ilumine na compreensão das temáticas que a gente vai tocar e discutir ao longo dessa noite também. Bom, não sei se mudou o slide para vocês aí, para mim está tudo branco, portanto, eu não estou vendo o slide, mas eu sei o que está escrito nele, né, pelo menos eu deveria saber. Deixa aí. Vocês veem aquela imagem do artigo, do título do artigo? É isso, né? Tá. Então, agora eu estou vendo. Muito bem. O texto de hoje, né, A Ciência Precisa da Religião, acho uma pergunta que nós, de certa maneira, temos tratado ela, né, esse questionamento a gente vem tratando no evento anterior, nas discussões que a gente vem fazendo. Também acho importante observar, sem entrar em detalhes, né, que o Roger Trigg, né, não sei se é assim que pronuncia, mas ele é um filósofo, né, e professor emérito já de uma universidade, portanto, alguém que tem uma experiência considerável, né. Também acho importante colocar que, na condição de filósofo, o texto dele, ao mesmo tempo que tem uma objetividade, porque me parece ser esse a proposta mesmo, né, um texto mais direto ao assunto, também toca em temas mais profundos, a mim particularmente alguns temas que não tenho maiores leituras ou condições de me aprofundar. Eu acho que a essa pergunta que ele coloca no título, o resumo dele já tem uma pista interessante ali, né? A ciência, ela, longe de ser totalmente autônoma, né, ela também se apoia em certos pressupostos, né, portanto, poderíamos trocar a palavra pressupostos aí por crenças, né, por acreditar em determinadas coisas, né. Ou acho que uma outra pista que ele dá também, logo no resumo desse texto, é a regularidade, né, e a forma como a natureza ela é ordenada, né, e a habilidade humana de perceber a natureza, essa regularidade, as coisas a partir desse mundo físico ordenado, né? E aí ele também nos dá uma pista de que crer em Deus, né, por sua vez, pode explicar alguns fatos invocando a racionalidade do Criador. Apesar dele ter essa
essa objetividade que já fica demonstrado aí no resumo dele, ao longo do texto dele, me parece que 3 argumentos principais são explorados, né? O primeiro deles é a razão tem poder, né? O segundo deles é que parte do poder da razão contribuiu para separar a religião da ciência, tratando uma como irracional e a outra como sinônimo de razão, respectivamente. E me parece que uma terceira parte eu queria tomar a liberdade aqui de dizer que me parece que são tópicos para um diálogo. Acho que a última parte do texto dele, como era de se esperar, é como quando ele faz uma discussão, né, reunindo elementos ali que ele já tratou na parte anterior do texto. Então, o meu objetivo nessa noite é percorrer um pouco o caminho proposto por esse texto, né, com a expectativa de que, ao final, nós possamos conversar sobre alguns dos temas que são levantados aí por esse autor. Bom, eu já queria dizer para vocês de uma dificuldade que eu tenho ao tratar esse tema de separar fé de religião. Parece que o Peter já está bem melhor aí na separação dos conceitos. Eu vou confundir às vezes, tá? Não pode ser que eu use uma coisa como sinônimo de outra, principalmente no final do texto. Então, como essa confusão não está bem clara para mim, eu peço que vocês, por favor, ignorem se eu tratar essas coisas como sinônimos sem o devido tratamento aí desses conceitos. Lucas, boa noite, tudo bem? Bem-vindo aí para mais essa jornada. Bom, o próximo slide, então, eu quero explorar, percorrendo aí o caminho que nos foi proposto pelo texto, o argumento de que a razão tem poder. Bom, quando o autor começa essa seção do texto, ele diz que há um argumento muito poderoso entre nós, né, segundo o qual a ciência ela é autossuficiente. Ele está falando do século XXI, não está falando do final do século XIX, enfim. Inicialmente eles olham, no momento, ou seja, nesse começo do século XXI, existe um argumento muito poderoso entre nós, a ciência ela é autossuficiente. Conectado a esse argumento, né, pode vir aquela assertiva de que as coisas que nós desconhecemos, elas só não foram compreendidas ainda, né, ou por enquanto, e que em algum momento elas podem vir a ser compreendidas. Isso me lembrou uma aula de metodologia científica que eu tive há muito tempo atrás, que o professor, que era um marxista convicto, né, apoiado no materialismo histórico, ele disse com todas as letras, olha, o que nós não sabemos ainda. Pode ser que um dia viremos a saber. Ok, uma parte de verdade nesse argumento, mas ele não pode ser utilizado, ou pelo menos não deveria ser utilizado, para dizer da autossuficiência da ciência. Um outro ponto que também a isso se conecta, o fato de que a ciência seria a expressão da razão humana contra as superstições da fé. Então, aí a gente já começa a ver antagonismos, né? Como, por exemplo, a fé religiosa, em contraste com a razão científica, ela seria sempre um recuo, né? E aí também abre-se um espaço para uma lacuna, né? E aí também há um espaço aí para o, entre aspas, Deus das lacunas, né? Mas deixemos essa discussão para um outro momento. A imagem que eu escolhi aí para trazer para esse slide, uma imagem que representa justamente um momento histórico muito importante, né, que marcado principalmente pela máxima, né, da Razana, que é o
né? Esse movimento foi muito importante para a história da humanidade, por razões diversas, né? E conectado a isso, nós tivemos também um reforço no sentido de que a razão humana, né, ela seria aquilo que é a essência, digamos assim, da vida, ou das coisas, ou daquilo que se vê, daquilo que se compreende no mundo. Acho que também Daniele acabou de se conectar e acabou de cair também. Eu ia dar boa noite, mas acho que ela já caiu. Bom, e ainda nessa parte, ao argumentar sobre o fato de que a razão, no sentido do racionalismo, no sentido posto por alguns defensores do iluminismo, inclusive ao seu tempo, o autor também nos coloca o pós-modernismo, né, como um daqueles elementos, ou talvez um importante elemento que questiona as verdades da ciência, e aí até dá a entender que nesse aspecto, sobre esse aspecto o pós-modernismo teria algum ponto importante aqui para se questionar essas verdades absolutas, e aí ao mesmo tempo que quando dá um pouco a impressão de que ele vai por esse caminho, ele diz assim, a questão é que o pós-modernismo não para por aí, ele também rejeita qualquer verdade, consequentemente, ele vai rejeitar as verdades, a verdade religiosa também, né? O outro argumento que o autor explora, né, é que parte do poder da razão contribuiu, né, portanto, parte desse poder que a razão tem e que ela e esse poder que foi exercido de certa maneira entre as pessoas, né, ele contribui para separar o irracional ou a religião do racional, da razão, da ciência. E aí o autor nos coloca diante daquele dilema, né? Ele nos introduz um dilema importante aí para nós. Razão versus fé, enfim, entra também no conceito do Gaudi, né? Dos magistérios superpostos, não superpostos, né? E aí eu queria usar a metáfora dos quadrados aqui, né? Seria cada um no seu quadrado, a ciência no seu quadrado e a fé no seu quadrado, né? E aí percorre uma parte do texto que me parece bastante elucidativa. Daniele, boa noite, seja bem-vinda, bem-vindo. E aí acho que ele percorre um caminho de nos colocar a ciência como aquilo que descreve o que vê, né? Ou seja, pessoal, só um pouquinho. Pronto, a iminência de acontecer um pequeno acidente aqui, já foi resolvido. A ciência como aquilo que descreve, né, o que vê, como algo na esfera pública, aquilo que diz respeito ao coletivo, focado em fatos, né, objetiva, né, que eu acho que sobrou um S aqui, e a fé como responsável por compreender o porquê, dentro da esfera privada, dentro do espaço do indivíduo, se referindo a valores, lidando com aquilo que é subjetivo. E não para por aí. Essa ideia de que elas seriam muito diferentes, muito distintas, a ciência e a fé, ela também tem um amparo nos estudos acadêmicos, né? Se a gente pegar, por exemplo, aquilo que o autor nos traz chamando de positivismo lógico, que é algo que eu não tenho um conhecimento específico a respeito, mas seria uma forma filosófica de explicar que a ciência lida com a racionalidade e a razão lidaria com a irracionalidade. E aqui
Eu acho que o primeiro argumento, então, é como que a razão tem poder. O segundo argumento é como que esse poder contribui para essa separação entre, deixando cada um no seu quadrado, né? E o ponto que eu queria trazer para vocês aqui, de uma forma um pouco ilustrativa aqui, do jeito que deu para fazer, o fato de que nós sabemos, e o autor vai nos colocar isso também, que tanto a ciência quanto a fé lidam com partes da mesma realidade, né? E aí, o que eu fiz ali foi não deixar cada um no seu quadrado, mas pegar esses quadrados e juntá-los, né, numa exemplificação de que essa forma de entender de forma separada, talvez ela não seja a melhor forma de nos explicar a realidade. E aí, um ponto muito importante que o autor coloca, a propósito da recusa do não natural, né? E aí ele diz assim, olha, isso é importante para o progresso da ciência. Inclusive, concordamos, né, com o autor que foi fundamental para a ciência não pautar as suas conclusões naquilo que ela não pudesse comprovar. Agora, também não quer dizer a inexistência do não natural, né? Uma coisa reconhecer que a ciência não lida com o que não é seu objeto, e a outra coisa é dizer que o sobrenatural, por exemplo, não existe, né? São coisas que o autor nos coloca nesse segundo tópico aqui, nesse segundo argumento. De novo, não está aparecendo aqui para mim, mas o meu próximo slide, o autor, ele argumenta, né, que a religião cristã ela foi importante para a ciência, e aí eu acho que aqui ele coloca alguns tópicos, o que eu coloquei lá no início para vocês, que eu chamaria isso de tópicos para um diálogo, né? E aí, acho que essa terceira parte, talvez pudéssemos chamar também de considerações finais aí que o autor faz nesse texto pequeno, e nessas considerações finais, ele nos leva a voltar ao título do texto, né? A ciência precisa da religião, né? E peraí que agora sim apareceu o slide aqui para mim, e eu queria colocar quatro pontos aqui para ilustrar aqui esses argumentos que o autor nos coloca. Acho que parece que nessa parte do texto o autor retoma o argumento central, e aí ele faz uma pergunta em um determinado momento, né, se a ciência precisa de Deus, e parece-nos que a resposta dele caminha para responder indiretamente que sim, apresentando uma limitação, indícios da ação divina, e como que no passado a fé cristã ela foi importante para a ciência, né? E para isso, portanto, não adianta manter a ciência e a fé em quadrados separados. Aí já fica evidente o posicionamento do autor aí em relação a não aceitar essa ideia de que a ciência está num quadrado e a fé está no outro quadrado. Bom, desses três elementos que eu coloquei para vocês, eu acho que o primeiro deles é a limitação, né? A ciência, ela é modesta. Eu acho que tem um outro texto do que eu não vou lembrar, mas que ele indica e ressalta que a ciência, inclusive, só conseguiu ter progressos porque ela é modesta,
porque ela nos diz que vai se debruçar sobre um aspecto específico, pontual da realidade. Ou seja, a ciência ela sempre vai analisar os casos que são observáveis à capacidade humana e sempre vai ver a realidade em partes, né? O segundo item que eu queria comentar são os indícios da ação divina, né? Acho que aqui também dá para utilizar o exemplo da sintonia fina do universo, né? Ou seja, as coisas que, se fossem um pouquinho diferente, o resultado inviabilizaria a vida humana no planeta Terra, certos resultados à própria vida, né? E para ser observado e compreendido, acho que esse é um elemento central que ele já coloca lá no resumo desse artigo, lá na primeira página. O mundo precisa se comportar de forma regular, né, inteligível, e, além disso, compreensível à mente humana. O terceiro dos pontos que eu queria comentar nessa minha abordagem sobre a exposição desse autor é o papel da fé cristã no passado, né? A crença em um Deus criador foi base firme para a compreensão, para a compreensão e para o desenvolvimento da ciência, né? Um exemplo que me ocorre, o fato de que os cristãos reconhecem que Deus não está na natureza e que, sim, há, né? Isso produz um efeito diferente do que seria o inverso, né? Daqueles que acreditam que a natureza é Deus e Deus é a natureza, enfim, está tudo embolado aí. Acho que o outro ponto importante que eu queria comentar aqui é que no século XVIII, isso que chega para nós nos tempos contemporâneos aí, né, foi fortemente enraizado no século XVIII a crença de que a ciência poderia sobreviver por conta própria, né? E isso foi se tornando popular ao longo do século XX, e depois de 1989, com digamos assim, a chancela do pós-modernismo, esse tipo de informação nós passamos a tê-lo com mais veemência. E, por fim, não menos importante, já para encerrar a minha exposição, que estava prevista para não durar mais do que 20 minutos, salvo engano, já estou começando a entrar numa zona amarela aí de tempo, eu queria colocar 3 questões para contribuir com o debate, né? Eu acho que essa é uma parte importante também, a gente poder ouvir e poder conversar um pouco sobre as questões. Acho que as 2 primeiras eu já empresto de cara do autor. E a segunda, eu acho que ela é mais para mim do que a terceira é mais para mim do que qualquer outra coisa. Mas vamos lá. A ciência precisa da religião, né? Eu sempre, quando vejo essas perguntas difíceis assim, eu fico pensando que a gente tem que ter uma resposta. Mas é difícil você ter uma resposta, mas você tem que ter, porque se alguém te perguntar, a ciência precisa de uma religião, Peter, né? Então, a gente tem que ter essa resposta. Mas eu acho muito difícil tê-la, enfim. A segunda questão, que eu acho que está conectada a essa, ajuda a formular, a passar ali por uma possibilidade de resposta. Poderia a ciência, né, admitir a ação divina? Bom, também é de difícil resposta, mas eu acho que a ciência, enquanto ciência, né, aquilo que pretende explicar o explicável ao ser humano, eu acho que está um pouco longe dela de admitir a ação divina, a ciência num campo específico. Mas, vamos lá, já estou colocando aqui uma ideia para a gente conversar na sequência. E aí eu acho que é algo que eu posso falar com um pouco mais de propriedade. Tudo que eu falei até aqui é só agora que eu tenho mais propriedade para falar. Pode a história admitir a ação divina? E aí, por que eu mudei a ciência para a história? Bom, não vou entrar no debate se a história é uma ciência ou deixa de ser, porque isso é um problema para os historiadores mal resolvidos. Agora,
eu queria colocar para vocês, finalizar a minha exposição e as minhas colocações aqui, baseando numa experiência lá de estudante minha, que tive lá na graduação, veja, eu deparei num determinado texto, num determinado momento, que não teria nenhum problema o historiador ser cristão. Né? Já comentei isso com alguns de vocês. Não seria problema o historiador ser cristão. O problema seria se o historiador passasse a acreditar que Deus age na história. Né? Bom, daí nós temos um problema fundamental na época. Veja, vamos lá, eu sou novo, eu tenho 25, né? Mas isso eu deveria ter meus 17, 18 talvez, máximo 19. Eu não tinha maturidade para entender a dimensão daquela colocação num texto que, eu não sei se os alunos ainda hoje têm isso, mas na minha época, parecia que esses textos que a gente lia era uma coisa assim, escrita por alguém que realmente fosse uma autoridade no assunto. Então, a gente acreditava naquilo ali, de uma certa maneira, né? Ainda que com algum nível de crítica, mas você fez, o cara está falando, o cara, como diz a mãe do amigo meu, o cara é um abobrão, né? E aí ele está falando aqui que o Lucas está dando risada, ele sabe, a mãe do Marcelino. O camarada sabe do que está falando, um historiador velho, tem... né? E quem sou eu, né? Estou começando a estudar esse negócio agora, então estou ali, não sei muito bem, a fé está meio, né? Não está muito claro para mim, talvez o melhor aqui é deixar separado, porque daí eu não misturo as coisas, vou tocando a vida. E aí, de repente, alguém que deu uma misturadinha falou assim, ó, tudo bem você ser cristão, mas daí você não acredita na ação divina na história. Bom, daí não dá para ser cristão, né? Acho que daí não dá para ser cristão porque a gente acredita na ação de Deus na história, na nossa vida, nas coisas cotidianas. Eu aprendi aí do ano passado para cá, inclusive, orar pela carreira, né, orar pelos colegas que estão ao nosso redor, de nossas áreas, de outras áreas, e enfim, né, eu acho isso algo fundamental. Agora, por que eu penso que essa questão dá para ser rendida? A história, como uma disciplina, tá, ela é muito clara, desde meados do século XX, no posicionamento do seu objeto. Ela diz assim, a história estuda a ação do homem no tempo. Tá? Então, talvez não seja tão difícil assim responder essa pergunta, no sentido de que a preocupação do historiador, ela está calcada na que consegue explicar, né, que foi feito pelos homens num tempo pretérito. Então, você tem alguns limites aí, né, que claramente vão impossibilitar que um artigo acadêmico de um historiador admita a ação divina aqui ou ali. Mas a gente, por exemplo, volta e meia em corredores me perguntam sobre a situação do Estado de Israel, por exemplo. Né? Essa daí é a preferida das pessoas, sobretudo os cristãos evangélicos, tem muitas dúvidas sobre o atual Estado de Israel, o povo judeu, e como que se explica isso em termos históricos. Enfim, eu acho que, para não alongar mais, essas questões que eu queria colocar da minha parte, e, enfim, ouvir vocês e tocar o barco aí. É isso. Maravilha, Micael. Obrigado pelos slides aí. Alguém tem alguma pergunta ou comentário? A gente pode fazer uma lista de inscrição também. Oswaldo, quer comentar? Parabéns, Micael. É um tema para a gente que não trabalha com história, filosofia. Eu tenho uma certa dificuldade. Desculpa se minha pergunta vai ser meio básica. Só para eu poder me situar, quando a gente fala, então, dessa visão naturalista ou materialista, a gente pode afirmar que isso teve início, ou ficou mais forte, assim, na época do Iluminismo, né?
a primeira pergunta que eu queria dizer, quando a gente quer dizer iluminismo, a gente quer dizer, a gente está falando ou se tratando de uma filosofia modernista, é que você falou de pós-modernismo, então eu ainda não entendi muito bem essa visão pós-modernista. No texto, ele dava um pouco de uma introdução ao tema, né, dizendo que os pós-modernistas, ou a filosofia pós-modernista, principalmente no século XX, rejeita a visão modernista do iluminismo, rejeita essa visão totalmente naturalista como sendo mais uma visão e que a gente também não pode assumir que ela é a única, mas tampouco a gente não pode assumir uma visão baseada em crenças religiosas. Então, eu só queria que você pudesse me dar umas dicas. Eu dei uma lida aqui nesse dicionário aqui, que o Peter até deu umas dicas para a gente, né, mas ele também, eu acabei ficando mais confuso que antes, mas só para entender, o pós-modernismo seria que é o que tanto é falado, refutaria totalmente tanto a visão modernista, materialista, quanto a visão religiosa. Em que pé que a gente estaria nesse sentido? Bom, opa, agora sim, com o microfone. Oswaldo, primeiro, obrigado aí pelas suas considerações. Eu acho que você, como é que eu acho que você foi mais ou menos como um médico agora, cirúrgico, tá? Pegou umas questões aí fundamentais, né? Conceitos fundamentais aí para isso que a gente vem discutindo. Então, vamos lá. Primeiro ponto, iluminismo, né? Quando a gente faz uma pesquisa rápida para definir qualquer um... Primeiro, vamos lá. Deixa eu colocar a dificuldade que você me colocou aqui, ó. Você citou o materialismo, o iluminismo, o modernismo e o pós-modernismo, tá? Cada um desses daqui dá uma pós-graduação. Mas vamos lá. Vamos por partes. Quando a gente pesquisa qualquer um desses conceitos aqui, normalmente a gente vai... quanto mais completo for a explicação, então, nesse sentido, considere o livro que você tem aí completo, num nível de complexidade considerável aí, quanto mais séria for a explicação aqui, mais complexa ela vai ser. Porque, por exemplo, eu vou pegar só o iluminismo, tá? Eu vou falar dos outros, mas começando pelo iluminismo. A gente tem um movimento que começa no término da Idade Média, e aí a gente tem problema até com a temporalidade, mas eu não vou entrar no debate quando ele começa, quando ele termina, mas vamos na essência dele. Algo que começa do Renascimento, por exemplo, vamos pegar aí um período importante para a gente pensar as ideias, né, a forma como as ideias vão sendo... E vamos lá, o movimento iluminista, ele tem várias facetas, então depende de qual delas você pega, você consegue fazer uma explicação. A visão materialista, eu acho que o ponto aqui que conecta o iluminismo ao materialismo é um fio, tá? Por exemplo, dentro do movimento iluminista, você vai ter a máxima da razão humana. O ponto máximo é dizer que o ser humano está com a razão. Ponto. Tá? Mas vamos lá. Nunca se abandonaram outras ideias de que Deus governa a Terra, ou de que Deus tem controle sobre o universo. Nunca desapareceu completamente essa ideia e outras concorrentes, né? Mas a essência dentro de um grupo de pessoas esclarecidas, né, elitizadas naquele espaço do mundo chamado Europa, tá? Na China acontecia coisas muito diferentes, né? No Oriente Médio aconteciam coisas diferentes, mas ali naquele contexto europeu, esse movimento iluminista ele surge e ele começa a ter influência em diversos aspectos, e um deles é dizer assim: o homem tem o domínio sobre a sua vida. Tá? O homem tem domínio sobre a sua vida de forma individual, isso vai ser precursor de direitos civis depois. Só para ter uma ideia de como que as coisas vão se emaranhar aí, a independência dos Estados Unidos
calcada no iluminismo. A Revolução Francesa vai buscar elementos do iluminismo. Quer dizer, você tem uma série de coisas que vão estar conectadas aí. Tá? Eu acho que para a nossa discussão aqui, é importante a gente pensar o iluminismo trazendo a razão, tá? E a razão sendo aquilo que as pessoas conseguem explicar a partir daquilo que observam, daquilo que veem, daquilo que compreendem. Não significa o fim da religião, tá? Não significa que a religião vai ter um fim aqui, mas que essas pessoas, os escritos de determinados grupos, sobretudo determinados filósofos europeus daquele período, vão fazer um apelo para o fato de que o ser humano é o centro do universo. Tá? Vamos pegar um Da Vinci da vida aí, enfim. Né? Quer dizer, o ser humano é o centro do universo, não é mais Deus. Né? Essa crença de que Deus é o centro do universo, que Deus criou, que Deus isso, que Deus aquilo, isso é irracional. O que é racional? Né? E aí, claro, também vai ter N defesas da racionalidade, porque a própria mitologia grega é um tipo de racionalidade. Né? Então, daí você vai ter um monte de coisas que vão sair. Conectado, inclusive, a esse movimento de um apego maior ao materialismo, ao explicar as coisas pela matéria, né? A razão humana, a gente tem o surgimento de um way of life, talvez, da humanidade europeia, tá? Que aí é aquilo que a gente chama de mundo ocidental, né? Que esse mundo ocidental denominou-se essa forma, esses novos códigos das pessoas se portarem, das pessoas fazerem negócios, das pessoas fazerem comércio, etc., se chamou isso de modernismo. Aí você tem o modernismo, você vai ter ele em diversas frentes também. A literatura vai falar lá do modernismo, na literatura, blá, blá, blá. Mas qual é a essência da ideia de modernidade? Né? Existem alguns elementos que são centrais. Por exemplo, tem coisas que são dos costumes. Comer de garfo, né? Ou não comer, é uma ideia moderna, ela vem desse momento da modernidade, aí aplicando a modernidade aí à vida comum das pessoas. Né? Mas na forma de conhecer o mundo, na forma de conhecimento, a modernidade, aqui tratada como sinônimo de modernismo, tá? Ele vem com aquela ideia de que nós precisamos ser objetivos, inclusive, tá? O Estado, tá? Precisa ser um Estado objetivo. Só para a gente pegar em termos de política, o Estado moderno, ele é diferente do Estado do que se conhecia anteriormente como Estado, à medida em que esse Estado moderno ele tem que ser racional. Ou seja, o governante, ele tem que, parece coisa nova, mas não é o liberalismo, também surge aqui nesse período. O governante, ele não pode gastar mais do que ele arrecada. É uma ideia clássica aí desse período, tá? E trata isso como um elemento central na organização do Estado. E aí aqui a gente embarca no início daquilo que mais tarde daria origem ao século da ciência, né, que é o século XIX. Tá? Então, por que o modernismo ou a modernidade ela é importante para a ciência? Que eu acho que é o que nos importa mais aqui nesse momento. Ela é importante porque ela vai assumir algumas verdades, vai dizer que algumas coisas são verdades e que outras não são verdades. Tá? Por exemplo, dentro da minha área, da história, como que é visto a modernidade, né? A modernidade ela é vista como aquilo que trouxe a profissão de historiador, passou a ter regras, métodos. O historiador foi cobrado para dizer a verdade. O que seria o oposto? Então, o que ele estava dizendo antes? Você estava dizendo mentira? Não necessariamente, mas ele estava contando vantagem. Fazer uma história lá de um herói, do não sei o que, ele estava contando vantagem. Então, aqui, o modernismo, no campo da história, ele vem para dizer assim, para com isso, para de contar vantagem, para de dizer que o príncipe tal
ganhou a guerra do jeito mais pomposo do mundo. Você vai ter que focar em documentos escritos, naquilo que você pode provar. Então, a verdade para o historiador no século XIX, ela passou a ser aquilo que ele tinha algum documento, alguma fonte que ele conseguisse comprovar. Tá? Isso foi muito aceito naquele momento. Tá? E aí, mais do que isso, o cidadão comum acreditava no Estado, porque o Estado era a autoridade. Né? O cidadão comum tinha a ideia de verdade, que o Estado diria a verdade para ele, e que, enfim, para ficar em um exemplo aí. O ponto central, quando a gente introduz esse outro conceito mais recente aí, que a gente tem falado nele com alguma frequência, que é o pós-modernismo, né? Também não é novo, também não é novidade, mas era aquilo que, digamos assim, estava abafado. No século XIX, o cara ser pós-moderno estava absolutamente fora de moda. Se ele falasse que as verdades eram relativas, ele estava lascado. Tá? Ninguém ia acreditar nele, porque naquele momento era o momento das verdades. Né? E aí, quando que essa forma de ver o mundo, que, não, peraí, não existe nenhuma verdade absoluta, tudo é relativo, tá? O que é verdade para mim pode não ser verdade para você, para ficar num exemplo mais raso. O pós-modernismo, ele vem com força a partir do final dos anos 80, tá? Tem um contexto aí para isso, que é o fim da Guerra Fria. Tá? Ainda no âmbito da Guerra Fria, você tinha... Por que a Guerra Fria é símbolo para isso? Porque você tinha os dois lados. Foram 40 anos das pessoas dizendo assim, olha, comunismo é uma coisa ruim, capitalismo é uma coisa boa, ou o inverso. Tá? E isso chegou para nós de todas as formas possíveis, nas formas de comércio, nas formas de compreender a realidade. Nós, acadêmicos, no 1950, 60, por exemplo, os da área das ciências humanas, por exemplo, eram capitalistas ou socialistas, não tinha meio termo, o cara não tinha uma possibilidade de pensar alguma coisa diferente. E aí, cada lado aqui tinha suas verdades. O problema foi que a maneira como implodiu a União Soviética, por exemplo, a maneira como ela implodiu, que ela deixou de existir, simplesmente foi visto como um símbolo de um momento em que as pessoas passaram a externalizar algo que já vinha acontecendo com alguma frequência, né, e tornando popular a ideia de que não existem verdades e que todos nós somos iguais, e aí isso vai expandindo para outros campos do conhecimento, mas eu quero só resumir aqui a oposição de pós-modernismo, tá, e modernismo nesse contexto que a gente vem tratando aqui. O modernismo, aquele movimento, digamos assim, que reconhece a autoridade da ciência, e o pós-modernismo, aquele que diz que a autoridade da ciência ela é limitadíssima, tá? Ela se aplica talvez a pequenos casos ou não se aplica, ou se aplica a realidades diferentes. Tá? E eu acho que, enfim, não sei se respondi as tuas perguntas aí, mas eu penso que o Peter, na área dele, tem alguma leitura sobre isso também, eu acho que pode ajudar na resposta aí. Obrigado, Micael. Eu queria simplificar. Eu não tenho muita leitura, não, mas para mim, Oswaldo, funciona da seguinte forma. Se você tem um pressuposto pós-modernista, você não consegue fazer ciência, porque é tudo relativo. Tá certo? Então, não existe uma verdade absoluta. Inclusive, para o cristão é dificílimo isso. A gente assume que a realidade existe. Ela é verdade. E o modernismo é baseado na razão. Então, a razão, o pressuposto deles é que era neutra, né, não tinha nenhuma contingência, não era afetado historicamente, mas que a partir da razão poderia se chegar a todo o conhecimento da realidade. Eu não sei porque que o autor do artigo comparou com o pós-modernismo, porque acho que não consegue avançar muito no pós-modernismo, né? Mas está colocado ali.
Não sei, eu queria escutar o Douglas aí, ó, estudante de filosofia, falar de pós-modernismo. Fala um negocinho aí para nós, Douglas. Eu não faço filosofia, eu faço matemática. Eu achei que você fazia filosofia, desculpe. Não, tudo bem. Eu estava pensando nisso. Como é que a gente consegue ter um pós-modernismo na matemática, assim? Por exemplo, a gente estuda geometria euclidiana, geometria plana. Ela é toda uma ciência dedutiva que você se baseia em outras partes. E toda a geometria ela se baseia em proposições. Algo que é aquilo lá e aquilo lá é a verdade. Sem aquilo lá a gente não consegue construir aquilo. Eu fico imaginando isso. É a mesma coisa como usar os axiomas de piano para fazer uma construção de números, sabe? Que você precisa daqueles axiomas que são verdades para você poder assumir que aquilo é verdadeiro, aquilo é real. É a mesma coisa que usar os números racionais e irracionais para fazer a construção dos números reais, que é a união dos racionais com os irracionais. É a mesma coisa também com a área da física, que são verdades como a gravidade e as leis de Newton. É engraçado isso. Eu acho que na visão do pós-modernismo a gente não consegue fazer ciência, não consegue fazer matemática, nada. Bom, a gente não sai do lugar, cada um tem a sua verdade e está todo mundo ali no seu cantinho, né? Eu acho que é isso aí. Oswaldo, quer complementar? Nesse sentido que vocês falaram, então, a gente está vivendo hoje em dia uma epidemia, vamos dizer assim, de pós-modernismo, porque em esse período aí de quarentena e só se fala de coronavírus, existe toda essa discussão aí sobre esses tratamentos e existe toda uma controvérsia e uma verdadeira paixão aí nas discussões, né? Então, a gente estava discutindo isso em outra reunião, né, sobre o questionamento da autoridade da ciência, né, os seus métodos que são métodos, não diria tradicionais, mas eu diria que eles são rigorosos e não tão flexíveis como se imagina, né? E parece que está havendo uma corrente, vamos dizer assim, pós-modernista intensa na área da ciência médica vinculada ao coronavírus, né? Porque várias verdades são absolutas, quer dizer, nenhuma verdade, todas as verdades são possíveis, né? Então, os experts, né, que seriam os médicos, no caso, pesquisadores da área biológica e de ciências médicas estão sendo questionados, né? É mais ou menos, eu acredito, nesse sentido, né? Então, eu acho que a gente está numa sinuca de bico, né? Por um lado, existe o modernismo, em que é pautado em centralizar a razão como ser autossuficiente, como o Michael falou, né? Mas vocês me corrigem, tá, Michael? Poderia, vamos dizer assim, dar todas as explicações sobre o mundo natural, isso poderia deixar de fora qualquer explicação, ela simplesmente não seria relevante, então falar sobre Deus seria simplesmente começar uma discussão inútil. E, por outro lado, vem o pós-modernismo, em que tudo é relativo e não existe verdade nenhuma, e o que torna a nossa cosmovisão, como o Peter falou, como cristão, impossível, né? Tudo é relativo, não existe uma verdade assim que é. É mais ou menos por aí. Desculpa se eu falei besteira aí, galera. Mas deixa eu aproveitar a deixa aqui, eu acho que, assim, Oswaldo, a sua reflexão, ela absolutamente, estou de acordo em gênero, número e grau aí, tá? E eu queria só colocar, acho que umas duas coisinhas. Primeiro, o pós-modernismo, da maneira que eu coloquei e que o Peter complementou e que o Douglas também foi muito feliz nos exemplos que usou, de fato, a ciência hard você não tem como fazer se você tiver um pressuposto pós-moderno, não tem como. A grande questão aqui que eu vejo, tá, é que o pós-modernismo ele faz muito sucesso nas ciências humanas, muito sucesso mesmo, e na sociedade.
Tá? Porque o pós-modernismo, ele dá respostas, não sei se dá para usar esse termo, mas ele dá respostas sociais que as pessoas querem a determinadas perguntas, sabe? Porque, vejamos, a realidade, ela é caótica. A ciência nos ajuda a compreender a realidade, né? Separando alguns pontos para a gente entender. A gente tenta entender como as coisas funcionam, dividindo as áreas em disciplinas, por exemplo. Mas a realidade em si, ela é caótica. E o pós-modernismo, ele, de certa maneira, ele é caótico também, ele está abraçado com essa realidade caótica, e por isso que eu acho que aí está a maior fragilidade dele, que não ajuda a explicar a coisa, na verdade ele ajuda a lançar outros tipos de questionamentos, sabe? Então, Oswaldo, quando eu vejo esses debates assim, infindáveis sobre assuntos absolutamente que as pessoas não têm o menor domínio, aí eu vejo a expressão clara do pós-modernismo aí, tá? Porque aí está alguém que está dizendo para você que é tudo relativo, mas espera aí, mas tem a outra coisa, né? E conectado a isso, parece que tem o desafio geracional, né? A gente tem um desafio de geração, e que, gente, ó, não é um problema do Brasil. Se fosse do Brasil, ainda estava fácil. A gente até podia criar um rótulo e dizer que aqui está todo mundo lascado mesmo, beleza. Não, nós estamos diante de um tema, tá, discutido em alto nível, inclusive, só que aí, eu acho, Peter, Oswaldo, Lucas, Douglas, não sei se o Jackson caiu, não estou vendo a câmera dele aqui, mas acho que nós estamos diante de um tema que existe a algum nível que esse assunto é importante. Por exemplo, eu acho que o motivo pelo qual o nosso autor trouxe aqui, porque ele é das ciências humanas, e na filosofia se discute isso de uma forma muito contundente. Tá? E aí eu acho que lá no começo do texto, quando ele coloca, ele fala assim, bom, de certa maneira, o pós-modernismo contribui para dizer que a ciência não é a dona da verdade. Tá? E talvez nessas áreas tenha uma discussão num nível considerável sobre alguma relevância do movimento pós-moderno para alguma coisa, mas não para a ciência hard, tá? Não para as questões, como, por exemplo, acho que as questões sanitárias, me desculpem, tem coisas que são verdades, tem coisas que não são. Realmente, são coisas aí que não são postas. É isso, estou falando demais. Vamos lá, alguém quer comentar? Senão eu começo a falar também. Tem um pensador, ele é o Hermann Doiver, acho que é ele. Senão eu procuro ele depois e coloco. Ele é um pensador que ele começou a pesquisar sobre ciência, né? Então ele desenvolveu uma teoria. Eu não li muito assim sobre ele, sabe? Mas de relance que eu lembrei dele. A questão dele era que, em vez da pessoa fazer uma análise do mundo, ela pegava a respeito do que ela, no caso, ela via sobre a cosmovisão dela e ela construía a realidade dela, sabe? Como assim? Ela queria, no caso, ter uma certa prática ou fazer alguma certa coisa ou viver de uma certa maneira, que ela começava a criar uma própria ciência dela para justificar aquilo, sabe? Ele pegou, em vez de fazer de outro jeito, ele pegou e inventou um novo jeito para entender como que a pessoa fazia a ciência, sabe? É isso. Alô? Tá me escutando? Tá ouvindo, Peter? Alô? Peter? Agora sim. Deu uma travada aí.
É interessante que você citou, Douglas, o Doiverd. O Doiverd, ele é um filósofo cristão muito interessante para nós. Acho que a gente podia no futuro dar uma estudadinha nele. E ele tem umas ideias bem interessantes. Ele fala o seguinte, ele tem uma, né, a filosofia dele é toda baseada no cristianismo. Então ele primeiro começa assim, o homem ele tem uma pulsão, uma inquietação inata de se voltar para alguma coisa religiosa. Ele precisa ter uma referência, isso é normal do ser humano, ter essa pulsão religiosa, que ele chama. Né? E aí nós, cristãos, a gente se volta para Deus. Mas as outras pessoas não, elas acabam fazendo idolatria para outras coisas. Então essa pulsão a pessoa joga lá para carreira, para dinheiro e assim por diante. Né? Então a gente precisa, né, encontrar a direção dessa pulsão, né, que ele fala. Quando a gente acha isso aí, a gente começa a entender da onde que vem o conhecimento. Então, por exemplo, esse artigo ele é fundamental para a gente entender que a ciência é uma parte do todo. Tá? Da onde que vem o conhecimento para nós? O conhecimento vem do Criador. Qual que é essa relação? Tá? Então, Deus criou tudo. Então, a gente tem a revelação geral, né? Em teologia tem a ideia da revelação geral, que é a ordem criada, é a natureza. E a gente também tem a revelação especial, que é a revelação dada aí, que é o que a gente tem acesso pela Bíblia, né, pelas Escrituras, pela atividade divina, né, documentada. Então, se a gente só estudar a revelação geral, que é a natureza, a gente não vai chegar a entender tudo. Por quê? Porque tem coisa que só foi dada através do Logos, através de Deus por meio de Jesus Cristo. Então, tem uma construção, uma racionalidade cristã que monta desde a criação até chegar em nós, como que o conhecimento é todo baseado, a gente precisa disso. Né? Do ponto de vista teológico, esse conhecimento ele vem de duas formas. O fato de existir um monoteísmo, que é um Deus só. Então, lá na época, né, na época dos judeus, o monoteísmo era uma coisa super diferente, porque os pagãos eram politeístas. Então, você ter um Deus só é uma coisa radical. E para nós não é só um Deus, é um Deus trino, é uma trinidade, né, uma trindade para nós. É Deus, Jesus Cristo e Espírito Santo. E isso tem implicações no conhecimento. Né? Não sei se eu vou ter que conseguir passar para vocês todos os aspectos, mas, no fundo, né, o que eu quero dizer é o seguinte: para a gente chegar e ter um conhecimento da realidade do ponto de vista científico, aí agora voltando para a pergunta, né, a ciência precisa da religião? Eu acho que a ciência precisa da religião. Não a ciência assim, vamos fazer ciência. Mas o cientista. Mas tem cientista ateu que não tem religião, que não acredita, né? Não acredita em nada, não acredita em Deus. Ele consegue fazer ciência? Consegue. A ciência ela pode ser feita por ateus. Mas se ela for feita por cristãos, aquilo tem outro sentido. A gente consegue ver propósito naquilo, a gente consegue se deslumbrar com aquilo. Né? De certo modo é isso. Então, eu acho que o cristão, ele precisa, para fazer ciência, ter uma noção de religião. Né? E isso coloca a pessoa mais ou menos numa consonância com o que Deus criou. Então, o que Deus criou, ele revelou através de um discurso, né? Então, na cosmologia, a criação vem pelo discurso divino, que é o Logos, que é o verbo,
né? Lá em João ele fala que é o verbo. Então, o discurso divino ele tem algumas características, né? Principalmente, o discurso é uma coisa relacional. Então, quando alguém fala, o outro escuta. É uma coisa de pessoa para pessoa. Então, a própria criação, ela tem uma lógica, um jogo lógico, que dá esse aspecto para a realidade. Então, o fato de ser o logos, né, ele vai dizer, ele vai colocar que é uma relação. Também existe uma resposta, a resposta nossa. A resposta enquanto criatura para o Criador, né? E também o logos, ele é incorporado nas coisas criadas. Então, de algum modo, aquela vontade, aquela lógica que Deus teve de criar as coisas, elas estão nas coisas. E aí, para a gente ter acesso a isso, a gente usa a ciência, mas também a gente usa a religião. E tendo como base a religião, a gente consegue chegar mais, ter uma consonância maior com a lógica de Deus, né? No texto, eu achei interessante não, eu achei que esse modelo que ele usa para comparar ciência e religião, de magistérios não interferentes, é um dos modelos. Inclusive, nossa próxima reunião, o tema é modelos de interação. E esse vai ser um deles, que é o modelo de magistérios não interferentes ou não sobrepostos, né? E ele é muito comum, esse modelo é muito comum na academia, quando o pesquisador, ele quer deixar que as pessoas tenham suas religiões, ele não quer que se incomodar com aquilo, ele fala, não, cada um na sua, né, cada um no seu quadrado. Mas, de fato, ele não entra nos modelos, mas, de fato, se a gente é honesto e quer entender a realidade, a gente vai ter que buscar coisas que vão além da ciência. E o que é o que vai além da ciência? São coisas metafísicas. Para nós é a religião, né? Deixa eu provar aqui. É a religião. A religião, para nós, o cristianismo, o Criador, ele estrutura toda a realidade, né? Não sei se isso faz sentido aí que eu coloco com o texto, mas eu acho que, respondendo a pergunta do artigo, eu acho que a ciência, ela precisa de Deus, quando a pessoa tem uma honesta busca para entender a realidade. A ciência pode ser feita por quem não tem fé, porque ela é um empreendimento de muito sucesso. Ela pega uma parte da realidade física, ela tem um método e ela chega em alguns resultados. É claro que o próprio pressuposto de ciência, ela precisa de uma fé inicial. Uma fé de que aquilo que ele está fazendo é o mais próximo, né, da verdade. Tem um livro do Keller que é bem interessante, é Deus na era secular, eu acho. Deus na era secular, que ele aponta uns argumentos assim de por que as pessoas acham que a ciência trabalha e a religião se baseia. E basicamente ele desmonta o argumento da evidência só relacionada com ciência, fazendo a seguinte pergunta, né? Não estou achando aqui, peraí. Mas basicamente a ideia dele é a seguinte: a ciência, para funcionar, ela tem que se basear em algumas evidências. Ó, eu só vou achar que isso é científico se tiver esse conjunto de evidências. Mas da onde que você tirou esse pressuposto? Esse pressuposto é uma coisa, é um pressuposto de fé, um pressuposto que a pessoa tem que adotar. Então, basicamente, ela tem esse problema inicial. Então, a razão, né, e a ciência, ela sempre tem alguma coisa antes, que é uma fé, né, que dá suporte para a ciência. E para fechar o que eu estou,
Acho que foi meio confuso aí meus comentários, mas só para fechar, a minha visão é o seguinte, a ciência ela é uma parte e a religião ela é, ou principalmente o cristianismo, ou a ordem criada, ela vai muito além da ciência. Então a ciência ela tem sucesso porque ela trabalha com a parte física, né? Inclusive o autor, o Trigg aqui, ele chama atenção para isso. Então ele fala o seguinte, a gente não deve assumir que o que não pode ser explicado pela ciência não existe. Que a ciência justamente está na parte física, tá? Principalmente nas ciências naturais. Isso não é um argumento para dizer que não existe, né? E a ciência, ela precisa, e aí ele coloca também no artigo, para funcionar de duas coisas. Um mundo ordenado, e de onde que vem esse mundo ordenado? Vem de um criador. Inclusive, se tivesse vários deuses, cada um ia querer criar de uma forma diferente, aí não ia ter uma coerência única, né, no caso de politeísmo, coisa assim. E a inteligibilidade, que é uma coisa fantástica. Deus nos deu a capacidade sensorial e cognitiva de entender a realidade, entender a criação, e a gente consegue fazer isso. Né? Por que a gente consegue transformar, por exemplo, fenômeno físico em número? Isso é fantástico. Essa coerência de você ter uma linguagem que denota, que mostra a realidade, e ela funciona, ela faz predições e explica, isso é fantástico isso. Então a inteligibilidade, o fato que a gente consegue conhecer a realidade, ela foi dada por Deus pra gente. Né? Bom, eu teria outras coisas aqui, mas eu vou abrir espaço aí para outros comentários. Micael, pode deixar no último slide das perguntas de novo, por favor? Posso sim, estou tentando. Tá. Eu quero me aventurar na terceira questão aí do Micael. Primeiro dizer que eu estou aproveitando uma aula aqui que, olha, sensacional, muito bom, mas a gente, né, dentro das provocações, até não vou nem me ater tanto ao texto, acho que a gente trouxe os elementos, tanto o Micael quanto o Peter, que eu for complementar aqui, na verdade, a gente vai acabar voltando para a mesma espiral de conhecimento, em cima dos mesmos tópicos, mesmos assuntos. Mas o terceiro ponto aqui que o Micael traz, que poderia a história admitir a ação divina, e eu não sou historiador, não é minha praia, gosto muito de história, né, gosto muito mesmo, mas aprendi a gostar de história depois de muito tempo, né? Infelizmente, no meu período de acadêmico, não era muito a minha área, não era muito o que eu gostava. Mas, aí trazendo como uma reflexão, né, eu acho que tanto quanto a ciência tem essa necessidade de admissão da divina, e aí o que o Peter traz, eu acho que é fundamental, a ciência pura, né? Você realmente de maneira uniforme, ou que você pense ciência no contexto mais amplo, e não simplesmente no contexto de eu acredito na ciência exclusivamente, eu vou fazer ciência para provar que Deus não existe, né? A história, eu tenho a mesma dificuldade de olhar e fazer a separação da ação divina. Até proponho que a gente poderia fazer um grupo de estudo aí só para fazer alguns paralelos de história, né? E eu sou fascinado, por exemplo, pelo Antigo Testamento, né? E aí não tem como
como eu pegar hoje e ler o Antigo Testamento e não pensar nas aulas de história que eu tinha lá atrás na graduação e como aquilo foi conduzido de uma determinada maneira. E especificamente hoje, por exemplo, quando eu leio o livro de Daniel, tem muitas coisas, muitos elementos dentro do livro de Daniel que remete ao momento histórico vivido da época e de momentos históricos que viriam na sequência. Então, quando eu olho a construção da história, apesar de, como colocado pelo Michael, o que o homem conta sobre um pretérito, sobre o que aconteceu, para mim, a construção dessa história, esse enredo que vem se construindo, né, de uma maneira quase que sutil, me faz acreditar na ação divina dentro dos fatos, dentro do que vem acontecendo, da maneira como vem se costurando, do que a gente for pensar na história lá atrás, pensar na época Idade Média, o Renascimento, o modernismo, o pós-modernismo. Então, existe uma linha muito tênue que vem costurando tudo isso, que é o que eu acredito como a ação divina em cima dos fatos, né? Então, mas acho que aqui, esse ponto, a história e a ação divina, ela cabe uma noite nossa de discussão, né? Talvez mais embasada, trazer outros elementos, mas é algo que, conforme a gente foi conversando aqui, eu vim costurando na minha, para trazer a minha fala. E, Michael, só deixa eu complementar rapidinho. Manda. Também falando de história, eu acho que tem uma dica, tem uma palestra do Guilherme de Carvalho, que ele fala sobre ciências humanas. Eu acho que eu já te mandei, mas não sei se você chegou a assistir. Mas basicamente é o seguinte. Mas bem lembrado, Peter. Eu vou anotar aqui, tá? Rapidinho. As ciências humanas, hoje, ela é muito voltada para a emancipação do ser humano. Então, toda a visão das ciências humanas, ela busca entender o que vai fazer, o que fez com que o ser humano se emancipasse. Mas, do ponto de vista cristão, isso não faz sentido. Por quê? Porque do cristianismo, o homem é um ser vocacionado, ele tem um chamado. Além de ter um chamado, ele tem o imago Dei, que é a imagem de Deus. Além disso, em Gênesis, tem os 3 mandatos. O mandato religioso, né? O mandato social e o mandato... perdi. Mandato religioso, social e cultural. Isso tudo derivado de Gênesis. Tá? Então, resumindo, nas ciências humanas, no meu ver, as ciências humanas tratam o homem como um ser, um ente que ele tem que se emancipar de alguma forma. Tem que achar uma solução para ele. E no cristianismo, a gente sabe qual que é o papel do ser humano. O nosso propósito é glorificar Deus. É glorificar o Criador, entender a criação. É isso, né? Então, isso é uma diferença de princípio já. Se você parte de um princípio de um e de outro, você vai conduzir as coisas de forma diferente. Mais ou menos isso. Ô, Peter, muito bem colocado. Aliás, você me lembrou, você me mandou, sim, eu fiquei de assistir, esqueci, passou. Mas bem lembrado aí. Eu vou inverter a ordem, que eu vou começar porque o Peter comentou e já volto no que o Jackson tocou. Faz todo sentido. O lance da emancipação, acho que está conectado com uma outra coisinha, né? As ciências humanas, de certa maneira, sem entrar ali nas humanidades, nas artes, na literatura, enfim, sem entrar nessas áreas. Mas as ciências humanas, elas têm essa premissa, né, emancipatória,
que carrega implícita a melhora do ser humano. Né? É como se nós pudéssemos fazer alguma coisa para melhorar o ser humano. Fala-se muita coisa boa, muita coisa ruim sobre socialismo, por exemplo, mas a essência do pensamento socialista, comunista, do materialismo histórico de Karl Marx, por exemplo, a essência é o ser humano chegar num estágio tão avançado de evolução social, digamos assim, que ninguém passaria fome, tá? Que todos teriam... Tem uma expressão clássica do Marx, escrito num livrinho que muita gente adora citar, são poucos os que leem, mas muitos gostam de citar, salvo engano, é no prefácio de um livrinho chamado A Ideologia Alemã, e que o Marx ele diz assim que todo ser humano deveria ter um tempo, não vou lembrar exatamente as palavras, mas seria mais ou menos assim, trabalhar 2 horas, depois ter um tempo para ir pescar, depois ter um tempo para ficar com a família. Claro que ele não fala da religião, né? Mas o que ele quer dizer? Isso é belo. Isso se você olhar assim, o idealismo por trás do comunismo, por exemplo, né, que seria o estágio avançado dessa sociedade socialista, o que é? As pessoas não terem necessidades básicas. Não ter pobreza, não ter, todo mundo, por exemplo, o gari ter o mesmo status de trabalho do que o engenheiro, né, o médico, enfim, quer dizer, as nossas profissões na sociedade serem todas reconhecidas. E, por favor, não acredito em nada disso, tá? Não estou fazendo nenhuma defesa comunista aí, não me coloquem em relatórios antifascistas, não tem nada a ver com isso, tá? Claro, se a CIA estiver ouvindo, gravando a nossa reunião aí. Mas o ponto que eu quero colocar é que há esse apego por essa emancipação e essa melhora do homem. As ciências humanas, elas... o Peter foi muito feliz em dizer que é o princípio, né? Você parte de um princípio diverso. Nós, cristãos, temos clareza de que o homem não são os outros, não somos nós, né? Se a misericórdia de Deus não recair sobre nós terminamos essa reunião aqui, vamos fazer cagada por aí. A realidade é essa, porque é da nossa natureza isso, né? Agora, voltando ali, o Jackson, para o que você coloca, eu acho que 2 pontos importantes. Primeiro, é a gente entender a história vivida, né? A história com H minúsculo, digamos assim. É aquilo que a gente vive, aquilo que a gente compreende. E o outro ponto é a história com H maiúsculo, que é aquela disciplina que, tal qual a ciência, ela vai se propor a explicar partes da realidade, né? E aí sim, eu concordo plenamente com o Peter também, assim como o cientista cristão tem pressupostos, por exemplo, o cientista cristão, ele não vai titubear em dizer que ele está em busca da verdade. O historiador cristão também não é diferente. A busca, quer seja ele tratando de um passado mais distante, né? Porque quanto mais distante o passado, mais difícil é tratar dele. Né? Imagine quem quer, por exemplo, o Jackson, que gosta aí do Velho Testamento. Poxa, estudar civilizações que não existem mais, línguas que não mais são faladas, ou seja, é difícil, é muito, muito difícil. A gente vai trazendo para o presente, vai pegando historiadores aí, como eu, por exemplo, que trabalho com o século XX e XXI. Né? Bom, fica mais fácil, a gente tem outro problema, é o excesso de fonte. Né? Outro problema que a gente tem que lidar. Mas eu acho que quando a gente fala dessa disciplina, dessa área do conhecimento, a esse historiador profissional, que é aquele que vive da profissão, né? Eu acho que esse camarada tem que observar algumas coisas, né? E não pode, embora ele tenha os valores, ele acredita e possa, inclusive, ser cristão, mas, por exemplo, não cabe a mim, como historiador, fazer determinadas considerações que eu vejo, por exemplo, certos pastores fazendo sobre o Estado de Israel. Né? O atual Estado de Israel, a forma como o Estado de Israel foi construído, enfim. Agora, eu concordo plenamente. Quando é desfeito
essa imagem do historiador profissional e da história, a disciplina do conhecimento específico ali, né? A nós, quando estudamos, quando lemos, eu acho que fica evidente, por exemplo, a importância da nossa fé na aceitação daquilo que estão nos escritos bíblicos, por exemplo, né? Como que a gente acredita na Bíblia, né? Eu acho que um ponto principal para nós cristãos entendermos que a Bíblia, em diferentes épocas, foi inspirada pelo Espírito Santo, né? As pessoas foram inspiradas pelo Espírito Santo para nos deixar o que nós temos hoje, né? E nós não ficamos relativizando. Tem coisa que é da cultura, você está lendo lá. Vamos pegar os patriarcas lá, né? Vamos pegar a situação lá de Abraão, quando teve Ismael com a escrava e tal. Você pegar esse negócio hoje, isso daí, né, trazendo para dar um rolo danado, mas da cultura. Na época estava tudo bem, era uma coisa normal, então as coisas vão mudar. Então, a gente sabe que tem elementos ali que a gente precisa tratar no campo da cultura, mas a gente vê claramente, né, nesse aspecto, elementos aí da ação divina. Eu acho que é perfeitamente compreensível. Mas você tem razão, isso aí dá um grupo só sobre isso, viu? Eu tô dentro. Ó, já tem um spin-off de grupo aqui. Pessoal, tá aberta a palavra aí, quem quiser comentar. Bom, então vou fazer um comentário. Fala, Micael. Não, eu só ia falar que esse silêncio todo aí, ou eu caí, ou acho que os assuntos estão esgotando. Eu acho que assunto não esgota, acho que a gente está processando, né? Processando as ideias aí. Queria fazer um comentário final, então, sobre o artigo. Eu achei que esse assunto do artigo ele é fundamental para a gente entender essa relação de ciência e fé. Acho que a fé ela é muito maior que a ciência, vai muito além do que a ciência faz. Isso não quer dizer que a ciência não tenha méritos, tem. Ela é um empreendimento de muito sucesso. E, ao meu ver, justamente porque ela trata de uma parte muito específica da realidade, né? Ele fala um pouquinho dos Deus das lacunas. Eu acho que é um tema, também dá uma reunião só sobre isso, mas basicamente a gente não deve atribuir a Deus aquilo que a gente não conhece. Isso é uma forma de minimizar Deus. Deus não é só aquilo que a gente não conhece, Deus é o Criador. Então, e aí o que acontece? Quando aquilo é descoberto na ciência, descobriram uma partícula não sei o quê, aí, o que a cabeça da pessoa pensa? Se antes isso era explicado por Deus, e agora a ciência explica, então Deus é descartável, né? Então, essa linha de pensamento de Deus lacunas, ela não é recomendada e ela não tem base, né, para a gente usar, né? E, bom, ele fala um pouco de uniformitarismo, eu anotei aqui, e alô? Tá cortando, Peter. Parece que normalizou. Agora melhorou. Uhum. Agora melhorou. Tá, beleza. E eu acho que o ponto-chave do artigo, né, para a gente arrematar aqui, é que do ponto de vista do autor, né, a ciência ela precisa da religião, porque a religião explica a regularidade dos processos físicos, ou seja, por que o universo, a realidade, ela é ordenada, ela tem leis, decretos de fundo que fazem com que ela
se sustente, né? Então Deus sustenta a realidade, não é só um Deus que criou e deixou funcionando, ele criou e sustenta a realidade, e que a gente também foi criado com mentes que se consegue compreender essa realidade, né? Então existe aí essa parte da inteligibilidade que eu acho importante, tá? Então, se ninguém tiver aí nenhum comentário, eu acho que a gente pode encerrar por aqui, já são 9 horas. Certo? Próxima reunião, deixa eu olhar aqui no meu calendário. Eu acho que daqui umas 3 semanas. 3 de setembro, mês que vem. Então, próxima reunião, 3 de setembro. O tema vai ser sobre os modelos de interação ciência e religião. Um tema bem interessante, que dá uma visão aí para a gente ver se tem conflito, se não tem. É isso aí. Isso aí, pessoal. Beleza, gente. Dia Beleza. 3. Isso aqui. 3 de setembro. Beleza, gente. Obrigado, tá? Foi bem profunda a discussão. Acho que eu vou ler o artigo de novo aí. Ei, pessoal, vocês já leram também os artigos da ABC, o de Humanidades? Eu li alguma coisa. Também eu li alguns. Eles têm bastante, sobre muito assunto. Uhum. Eu lembro que eu li alguma coisa ali dele, sim. Mas tem alguns ainda pendentes. Ah, sim. Eu li, mas não consegui entender nada ainda. Vou ler também. Ah, vida. Gente, obrigado aí, tá? Boa noite para todos aí. Micael, parabéns aí pela apresentação. Vou ter que dar uma estudada aí essa aí agora. Muito bem, obrigado, pessoal. Valeu, gente. Boa semana. Boa noite, hein? Valeu, pessoal. Tchau. Boa noite, Deus abençoe. Bom final de semana.